E aí galera, Ami aqui de novo com mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo aqui ó, tenho que te contar, não tem como fazer essa bagaça, sério velho, não tem, quem faz aí é do louco. Vou mostrar esse Goblin aqui, Goblin noiado aqui pra vocês, e é nóis. E tudo começou né, com a batalha sangrenta, aquela batalha difícil demais. Eles estavam lutando contra um dragão. O dragão sem asas, Cerberus, de nível 67, e tava difícil demais. Até o anão disse que talvez não conseguisse tancar, né, dessa vez o dano desse dragão. E do nada, ele se impressionou com algo inexplicável está ali, e tá dançando no fogo. Um Goblin, e o dragão continua canalizando seu poder mágico ali no máximo. E o Goblin de nada ali tá ali, ó, só de boa de sunguinha. Ele dá uma lambida no tacape, lá ele. E o dragão solta seu poder. O Goblin só faz o quê? Nada, o Goblin tá de boa no fogo. Ele dá aquele sorriso maníaco. E do nada, pleft. Todo mundo fica assim, extasiado. O Ruivo olha e diz, ele matou o dragão com um hit? Não pode, um ser atacando o outro não dá. Deve ser uma criatura invocada e na verdade olha quem estava ali olhando pra eles. O dono da criatura. E aí está o nosso CLT, né? No braço. Parecia nos dias de lapada, né? E seus amigos ali, ó, ele tá de boa, né? E seus amigos ali estão conversando sobre o Sr. Chan. O Sr. Chan, né, que acabou indo parar de trabalhar para estar jogando esse jogo. E dizem que ele estava ganhando muito dinheiro, né, os amiguinhos dele ali. Porque o dinheiro do jogo também influenciou a vida real e quem tirava dinheiro da vida do jogo com itens e tudo mais, ficavam ricos. E é por isso, né, a gente já tá aqui no joguinho de novo. O nosso amiguinho aqui, o que é que ele faz? Ele não vai matar monstro, ele não vai fazer outras coisas. Ele vai garimpar. E ele vai garimpando, só consegue o quê? 3 de ouro em muito tempo. E daí ele começa a chorar. Oh, não consegui nada, e do nada ele acha um cristal. Um cristal de cura. E aí ele tem essas manias, né, de... E do nada chega a gasosa. A gasosa vê ele ali agarrado com o cristal, né? E pergunta se ele tem uma alta habilidade de minerar. E ele fala, e aí ela fala toda gostosinha que uns amigos deles ficaram presos na masmorra e precisa de alguém com alta habilidade em garimpar. Em garimpar para salvar eles. E do nada ele olha pro anão. O anão ali, né? E o anão fica com aquela cara extasiada perguntando se ele estava tirando sarro dele só porque ele era anão, ele sabia garimpar, mas na verdade não. O anão não sabia. Mas eles estavam querendo ir pra uma parte muito funda da masmorra. Aí do nada a gasosa pega o bracinho dele ali e persuade, né, ele daquele jeito, ó, agarradinho no braço dele. E do nada ele fica assim pensando, essas pessoas me querem. E assim ele vai. Do nada eles encontram um lobo cinzento, né? Com level 7, que é um level mais alto do que o dele. E do nada ele tá cercado. Aí daí, quando ele tá prestes a ser mordido, a gasosa vai e solta um skill de fogo nos lobos e mata todos. E ela ainda solta aquele miguezinho. Não sai de perto de mim. Matou o cara. O cara já tá com o coração assim, extasiado. O coração já tá palpitando pra loirinha. Quer dizer, branquela, né? E daí ele pensa que tem que dar o melhor de si. Mas os outros integrantes do grupo, né? Eles não eram fraqueza, não. Eles eram fortes. Estavam matando todo mundo, né? Inclusive aí o Ruivinho. Mas tem coisas nesse jogo. Esse jogo também consegue fazer você sentir dor, prazer, medo. Mas a dor tem limites. Né? Tem limites para monstros menores, não monstros maiores. Mas ele decide dar o máximo dele, porque esse povo tá acreditando nele. E aí ele começa a cavar igual um louco. Tome britadeira, quer dizer, britadeira não.
Tome lapada. Isso, velho, essa palavra. E daí ele consegue quebrar e vai quebrando e acaba quebrando mais. E acha uma masmorra oculta. E daí todos eles ficam assim, extasiados, porque não foi ele que achou. Eles acharam. E do nada eles partem para fazer o PK. E o PK modo foi ativado. Morte para todos, né? E isso aí tem todo o jogo, que é um tentando matar os outros e todos tentam se matar e ganhar o loot do outro, né? É isso aí. E do nada o coitado foi-se embora por 480 de vida. E eles começam a zoar do coitado. E ele tá se achando, meu Deus, eles me enganaram. Eles estão fazendo PK comigo. E do nada aí o Ruivinho, né? Joga o coitado pra lá, vá, puf. Você não é nada, a gente sempre achou. A gente sempre sabia que tinha essa masmorra aqui, né? E do nada ele é revivido e fica putaço, porque é aquela pedra ali que quebrou, valia 300 mil won. 300 mil won pra ele já era muito dinheiro, já que ele estava muito endividado. E ele, enraivado, né, vai pra masmorra, entra na masmorra ali, ó. E vai tentar entrar na masmorra, porque é só, a masmorra oculta. E ele pula, mas o cara é muito azarado. O cara tem que pula de cara, bate da parede, cai na escada e já cai dentro da masmorra. A masmorra ainda perde 80 de vida. Coitado, ficou só com 20. E além disso, tem esse Goblin aí com essa chibata aí pra baixo. Olhando pro coitado. O coitado olha assim, nossa, isso aqui é um palácio do Goblin? Mas por que esse Goblin tava me olhando assim de cima pra baixo? E do nada ele começa a olhar, ele começa a andar e sente algo no seu pé. Uma mão. E essa mão era do danado do anão. E o anão pergunta se ele tem alguma cura. Alguma cura para reviver ele. E ele disse que não tem. E assim o anão vai de arrasta. E assim ele começa a ver, né, como é que está o local. E do nada aparece a mensagem do sistema. Essa masmorra é muito difícil para o seu nível. Por favor, saia. E ele já fica com medo, né? Já tá... E do nada ele olha pro lado e tá o quê? Tá o Ruivinho agarrado e a loirinha pisada. E o Geyser, level 80 perto dele. Mas esse nome é muito chato, eu vou chamar de Jubileu. E o Jubileu tava querendo pegar ele, querendo comê-lo. E o Jubileu come o Ruivinho e vai de arrasta pra cima. Nossa, o Ruivinho se foi. E do nada ele fica extasiado. Meu Deus, o que aconteceu? Foram comigo. E aqui fala um pouco da tecnologia do jogo. Essa empresa ela avançou tanto em tecnologia que aumentou todos os sentidos. Tem bloqueios para os monstros inferiores, mas para monstros high ranker, a dor é incrivelmente forte. E o choque dessa dor com o mundo real pode causar morte. Isso mesmo. E ele, sem pensar duas vezes, já vai correndo igual um louco, querendo sair dali. Eu preciso viver! E daí ele pensa, eu preciso viver, mesmo que somente eu viva, tá tudo certo. E daí o Goblin se sente... Ele se sente assim, próximo do Prota. O Goblin, o Rei Goblin aí, pensa que ele é um safado, mas ele se sente, né? E do nada a gasosinha vai e morre. Pleft! E o Prota tá ali. Ele não queria viver assim, ele não queria viver com as dívidas que o pai e a mãe dele deixou. Ele queria ter um trabalho justo, mas ali está ele. Ele não se importa de ser um Goblin. Ele é um Goblin na vida real. E não se irrita com isso. E o Goblin sorri. E dá as benções a ele. Agora você tem a honra de ser um Goblin. E por aí vai, né? E ele fica todo assim, todo felizinho. E agora você tem, né, a classe de Goblin completa. E do nada ele olha pra Jubileu. O Jubileu tá querendo comê-lo. E ele não tem o que fazer. Ele vai invocar o Goblin, né? E aparece esse Goblin maníaco aí, com esse olhar muito comilão. Bem, já que é um Goblin, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar esse Goblin aí. E enquanto isso eu corro. Vá com tudo, Goblin! E o Goblin já, vou comer você. Venha cá, meu mussugo. E do nada, slapped. Jubileu foi morto. E o nosso Prota fica o quê? O que aconteceu?
Uma criatura foi morta. XP foi distribuído. E o nosso Goblin tá como? Vou te comer. Ai, você... Clã, isso aqui foi muito da hora, velho. Se gostou, compartilha, dá o like aí, que vai ter mais, viu? O nosso Goblin aí